Olá, queridos, tudo bem com vocês? Com um sol maravilhoso desse, depois de muitos dias de chuva, é claro que está tudo bem, não é? O vídeo de hoje traz um assunto que eu já trouxe aqui para vocês antes, há pouco tempo, na verdade, mas que eu quero novamente falar sobre a dor no cóccix. Esse vídeo acabou gerando muitos comentários, muitas dúvidas, e eu quero reforçar aqui o que é que acontece quando a gente tem uma dor no cóccix. Eu, Kátia Maciel, que estou fisioterapeuta do canal Coluna em Movimento, trazendo para você uma forma diferenciada de você entender por que é que a sua coluna dói, por que é que seu corpo dói, por que é que seu cóccix dói. Primeiramente, vamos aprender a falar cóccix. Tem muita gente que fala cóccix. Não é de cócegas, é coque, é C-O-C-X-I-X. O cóccix, ele é o finalzinho da nossa coluna. Ele faz parte da nossa coluna sacral, da nossa parte da coluna que se chama sacro. O sacro é a única parte de toda a nossa coluna que começa aqui em cima, que tem vértebras fundidas, sem movimento. Então, a gente tem aqui movimento de pescoço, que vai para um lado, que vai para o outro, porque as vértebras, elas não são fundidas. Tem uma vértebra cervical aqui e outra vértebra cervical aqui. Aqui no meio tem uma articulação e essa articulação, ela dá a possibilidade desse movimento. No sacro, não. O sacro, as vértebras sacrais, elas são fundidas, elas são coladas. E isso faz com que o sacro trabalhe num movimento único. Isso faz com que o movimento do quadril, que é onde o sacro está, traga movimentos mais rígidos também para o quadril. E essa falta de movimento, não falta, né? Porque tudo na natureza é perfeito. Mas esse movimento que é um pouco mais reduzido do que o da nossa coluna, faz com que a região lombar e a região sacral, que é a região do quadril, sofra mais consequências dessa falta de movimento, desse movimento que é mais reduzido. Então, primeiro ponto, por que é que a gente não fala tanto do sacro? Aliás, por que a gente não ouve falar muito, estou com uma dor no cóccix? A gente ouve muito mais falar que está com uma dor na lombar, que está com uma dor na cervical, mas a gente pouco ouve falar da dor no cóccix. Só que a surpresa, quando eu fiz o vídeo anterior falando do cóccix, a surpresa foi exatamente essa. Foi o vídeo que talvez tenha tido mais visualização, em que as pessoas mais se envolveram e comentaram. Por quê? Porque a dor no cóccix é como se fosse uma dor de hemorroidas. O cóccix está ali em cima do ânus. Quem que vai ficar falando, eu tô com uma dor aqui no meu fundinho. Eu tô com uma dor aqui na minha região, perto do meu ânus. Ninguém fala isso, ninguém fala, eu tô com uma dor na hemorroida hoje. Ninguém fala, virou tabu falar sobre algo que faz parte do seu corpo. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, primeiramente, fale da sua dor, não importa onde ela esteja, porque é só uma parte do seu corpo. É como uma pessoa falar, eu vou ali ao banheiro fazer o número 2. Número 2, gente, é o cocô. Seja verdadeiro com você. Você faz cocô. Número 2, alguém muito angustiado com o seu cocô, alguém muito enfesado, né, aquela pessoa brava, ou alguém com muita vergonha, que criou, eu acho, esse termo número 2. Porque cocô é cocô em qualquer lugar do mundo. E o seu cocô, você falar do cocô, ou falar de número 2, ele não vai feder mais ou menos, entende? Então, o que eu quero trazer aqui é que, primeiramente,
assuma o teu corpo. Assuma as partes do teu corpo, como elas são, do jeito que elas são. E aí, você assumindo as suas partes, você assume inclusive os teus sentimentos, as tuas emoções. Começa por aí. Segundo, as dores no cóccix, de um modo geral, dentro da metafísica, dentro do estudo da metafísica, elas estão ligadas às emoções que estão muito mexidas, às movimentações internas, a quantidade de coisas que você tem feito na vida que você não está dando conta, às responsabilidades que você assumiu para você e você não está dando conta de resolver. É muita agitação aqui dentro, é muita agitação aqui dentro para você dar conta disso. A nossa cabeça, o nosso corpo, ele dá conta de tudo, a gente sabe que dá conta de tudo, mas ele pode dar conta de tudo com sofrimento. E é aí que está a grande chave da questão. Precisa fazer tudo com sofrimento? Não precisa. É crença. Hoje está bem claro para mim que é uma crença, aquela frase feita que a gente ouve lá dos nossos avós, lá dos nossos antepassados, dizendo assim: ah, se não tiver esforço, não vale. Ah, se não tiver esforço, não faz sentido. Ah, o trabalho tem que ser feito com esforço para valer a pena. É só uma crença, gente. Alguém um dia criou essa frase e isso foi trazido até hoje para os nossos dias. Mas não precisa ser assim. O nosso corpo, ele pode fazer tudo o que ele deve, que ele pode fazer, mas com tranquilidade, com amorosidade. A gente não precisa bater um chicotinho aqui atrás o tempo todo e vamos, como se fosse um burrinho de carga levando ali um peso enorme de um lugar para o outro. A gente não precisa se chicotear e carregar um peso maior do que a gente pode carregar. Tem uma frase também que eu gosto muito, e essa não é uma crença, que o universo, o Deus, só dá pra gente o fardo ou a carga que a gente pode carregar. Então, que a gente não precisa reclamar de nada, porque a gente sabe que vai dar conta daquilo. Agora, o nosso corpo, ele responde rapidamente ao que a gente consegue e ao que a gente não consegue carregar, ao que a gente pode e ao que a gente não pode fazer. E quando a gente se sente numa agitação interna onde, nossa, não sei por onde começar de tanta coisa que eu tenho para fazer, ou de tanta coisa que eu tenho para dar conta, é porque a gente se excedeu. Um dia desse eu escrevi um texto sobre isso, sobre os nossos excessos. O quanto os nossos excessos refletem em nós, no nosso corpo, ou até mesmo nas nossas atitudes, porque a gente não desapega desses excessos. A gente quer tudo pra gente, a gente quer reter tudo. E quando a gente retém demais, seja emoção, seja responsabilidade, seja trabalho, seja fazeres, seja pensamentos, principalmente pensamentos, quando a gente retém tudo isso, a gente entra nos excessos. E os excessos fazem a gente se desequilibrar. Então, de novo, pensa, reflete o que é que está em excesso na tua vida. O que é que está a mais te provocando essa agitação interna a ponto de provocar essa dor no cóccix? Eu estou dizendo isso, gente, de carteirinha, porque eu vivi isso na carne. Eu fiquei mais de um ano sentindo uma dor no cóccix que eu não entendia por quê. Eu pedi ajuda para um colega fisioterapeuta, que ele me ajuda sempre que eu preciso, sempre que eu me vejo no topo dos meus excessos, e ele sempre me ajuda.
Vou dizer o nome dele aqui, porque aliás eu queria prestar uma homenagem a ele. É o Aldivan, meu grande amigo e colega de profissão Aldivan. Ele me ajudou muito numa época da minha vida em que eu sofri um acidente. E ele me ajudou, eu diria que numa recuperação de 100%. Sou muito grata a ele. E ele me ajudou inclusive nessa dor no cóccix. Mas na verdade ele me despertou para uma outra coisa. Então ele me deu os exercícios para fazer em casa. Mas ele me falou, Kátia, vê se você não está aí nos seus excessos, porque eu sei que você gosta de fazer coisas, de que você está sempre muito dinâmica, muito querendo fazer coisas novas, vê se você não está aí no seu excesso. E aí realmente eu fui parar para pensar e fui lá nos meus estudos da metafísica e realmente estava lá. São os meus excessos. Os meus excessos me levaram a isso. E a partir do momento que eu fui assimilando isso, que eu fui resolvendo isso, a minha dor no cóccix desapareceu. Olha que incrível. E eu tenho certeza, Aldivan, que não foi o exercício que você me deu. Porque eu já tinha experimentado muitas vezes esse exercício. Aliás, minto. O exercício ele contribuiu muito. Porque a partir do momento que a gente está nessa agitação interna, a nossa musculatura ela se modifica muito, ela quer ficar dura para criar uma armadura para a gente dar conta daquela guerra que a gente vai enfrentar. Então, a partir do momento que a gente começa a relaxar a musculatura, a gente reflete no nosso corpo, mas a decisão final está aqui, ó. O que vai relaxar de vez é isso aqui, é deixar os pensamentos que nos irritam, que nos angustiam, que nos causam pânico, que nos causam ansiedade, deixar embora. Falar parece muito simples, não é tão simples assim, mas é um exercício diário. Ah, Kátia, tá bom, então qual que é a grande dica de hoje? Qual que é a grande solução dessa questão? Deixar os pensamentos passarem. Deixar os pensamentos que te angustiam ir embora. Ah, tá. E na prática, como é que eu faço isso? Tira o foco do seu pensamento. Uma coisa bem bobinha, mas que eu faço com frequência tô ali pensando, ai, como é que eu vou resolver isso? Nossa, isso está ficando grande para mim, acho que eu não vou dar conta disso. Eu simplesmente paro de fazer o que eu estou fazendo, paro de pensar naquilo, naquele momento e eu vou ali no bosque olhar o passarinho. E fico olhando vários passarinhos. E fico olhando vários passarinhos, um passarinho diferente ali, um passarinho diferente lá. Ou algo que te tire do foco. Ah, eu vou ali mexer na horta. Ah, eu vou ali cozinhar. Ah, eu vou ali lavar a louça. Não precisa ser nada sofisticado. Não precisa ser nada fora do seu ambiente. Não precisa ir para a Índia para sair do foco do seu pensamento. Mas você precisa querer isso. Você precisa experimentar isso. E aí, cada vez que a gente experimenta sair desse pensamento angustiante, cada vez que a gente experimenta sair dessa reverberação, dessa agitação interna, a gente vai vendo que vai ficando cada vez mais fácil, você sai cada vez mais fácil desses pensamentos que nos levam para esse foco, que te prende aquele pensamento angustiante. Foi assim que eu consegui. E do nada, a minha dor no cóccix foi embora. E ela volta de vez em quando. Mas eu não ligo mais para ela, sabe por quê? Porque eu sei que não tem nenhuma doença lá. Ela, na verdade, passou a ser o meu aviso dos meus excessos. Porque eu ensino para vocês aqui, mas eu sou ser humano, gente. Eu tenho sanguinho correndo nas veias como vocês. Então eu também posso chegar nos meus excessos, também chego nos meus excessos. Só que hoje eu aprendi que as dores, elas estão ali para me mostrar o caminho que eu estou entrando, que eu não precisaria estar entrando. E aí, olha, eu saio rapidamente das minhas dores. E espero que esse vídeo tenha sido grandioso para você, como tem sido para mim grandiosas
grandiosos esses estudos que eu venho fazendo e como tem sido grandioso esse experimento que eu tenho feito comigo mesmo e que eu vou passando para vocês. Compartilhem, por favor, esse vídeo. Comentem aqui, continuem comentando. Eu estou adorando os comentários que vocês têm feito dos vídeos. Isso, na verdade, olha que incrível. Traz assunto para mais um vídeo. Então, por favor, continuem aqui comigo. Quem está chegando agora, se inscreve no canal. Clica lá no sininho para você receber com frequência os vídeos fresquinhos do Coluna em Movimento. E namastê!